Olá, pessoal. Vamos dar início à segunda parte da aula abordando o sistema reprodutor feminino, beleza? Então, falando um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino, a gente consegue observar nessa figura as principais estruturas externas da genitália da mulher. E nessa figura, a gente pode observar, né, a abertura do canal vaginal, que vai ser o orifício, né, que vai dar comunicação para o canal vaginal da mulher, tá bom? No canal vaginal da mulher, a gente consegue observar, né, na entrada, principalmente nas mulheres que não iniciaram ainda a atividade sexual, uma membrana chamada ímen, tá? E o ímen, ele pode ter inúmeras conformações, ele pode até ser imperfurado ou ele pode ter um orifício, como observado nessa figura, ou diversos orifícios, né, inúmeros orifícios ou diversas outras conformações, beleza? Além disso, além da abertura do canal vaginal, logo acima, né, a gente consegue observar a abertura, né, do canal uretral, que é a uretra, tá? A uretra feminina tem o orifício, né, por onde sai a urina, é diferente do orifício do canal vaginal, tá bom? Então, a uretra está logo acima, tá, do canal vaginal e são orifícios diferentes, estruturas diferentes. Então, a urina não sai junto com a menstruação, beleza? O clitóris, essa estrutura lá em cima, muito falado pela mídia e outras aulas, com certeza você já deve ter ouvido falar em aulas de biologia correlacionadas com o clitóris, e o clitóris vai estar muito relacionado com a atividade sexual da mulher, com o prazer sexual feminino, porque ele tem inúmeras terminações nervosas, é semelhante ao que ocorre na glande, né, do homem, que também tem inúmeras terminações nervosas para proporcionar o prazer sexual durante a relação sexual. Então, o clitóris ele vai ter essas inúmeras inervações, né, grande quantidade de células nervosas para produzir essas sensações e aumento da sensibilização, beleza? Então, essas são as principais estruturas relacionadas aí. Além disso, a gente consegue observar também os pequenos lábios, né, bem na entrada da vagina da mulher, e os grandes lábios, tá, que são essas estruturas maiores aí relacionadas também à conformação anatômica externa da genitália da mulher, beleza? Logo acima, né, relacionado também com a parte gordurosa, de tecido gorduroso acima da vagina da mulher, o pubis, o osso pubiano, que é essa região aí do chamado pubis, tá bom? Que vai geralmente estar com pelos pubianos, chamados pelos pubianos, que são importantes para a proteção dessa região, né? Até quando em choques mecânicos tem uma grande quantidade de tecido adiposo nessa região, dependendo da mulher, tá bom? No homem também tem essa região do pubis que vai estar aí relacionado com essa questão de produção de caracteres sexuais também, beleza? Bom, agora as estruturas mais internas, né, do sistema reprodutor feminino, alguns de vocês já devem ter visto essa figura em livros, né, na televisão, falando um pouco sobre o útero da mulher, tá? Então, vocês observaram na figura anterior a entrada, o orifício de entrada da vagina, né? E aqui você consegue observar o canal vaginal, o tamanho do canal vaginal, beleza? O canal vaginal ele vai se separar do útero, né, propriamente dito, pelo colo do útero, tá? Que é essa estrutura inicial aí que tem tanto um orifício externo quanto um orifício interno, tá bom? E esse colo do útero ele pode ter um muco, né, separando aí que diversas outras bactérias que possam adentrar o canal vaginal não passem, né, para as estruturas de dentro para dentro do útero, né, do canal uterino, beleza? Bom, a vagina é muito importante vocês entenderem, né, que ela pode alterar de acordo, né, com a atividade, né, com os níveis hormonais das mulheres, principalmente, por exemplo, na idade mais quando a mulher atinge a terceira idade, por exemplo, a vagina perde um pouco da elasticidade, a quantidade de hormônios decai, ela perde um pouco a lubrificação. Então, tudo isso vai sendo alterado não só no decorrer da vida da mulher, mas também durante o ciclo, né, hormonal da mulher durante o mês, tá? Então, mulheres durante a atividade sexual produzem mais lubrificação vaginal, todas essas questões envolvendo a vagina, beleza?
Importante também que no canal vaginal há inúmeros micro-organismos benéficos para a manutenção da vagina da mulher, né, da homeostase da vagina da mulher, que são chamados lactobacilos. Tá? Esses lactobacilos, também chamados lactobacilos de Dordeline, que seria o nome do cientista que descobriu esses lactobacilos, eles são responsáveis por tirar glicogênio, né, das células da parede do canal vaginal da mulher e produzir o chamado ácido lático. Esse ácido lático, né, produzido por os lactobacilos no canal vaginal, é de extrema importância para diminuir o pH vaginal e manter o ambiente ácido. E por conta de manter o ambiente ácido, esses lactobacilos proporcionam que a mulher não desenvolva, né, algumas doenças relacionadas a alguns micro-organismos, como doenças bacterianas, candidíase e outras doenças relacionadas ao canal vaginal da mulher, tá bom? A candidíase, gente, relacionada muito com as mulheres, muitas mulheres já tiveram pelo menos um caso de candidíase na vida, né? Está muito relacionado com desequilíbrio, né, da quantidade desses lactobacilos. E por conta disso, né, por ter esse desequilíbrio da quantidade de lactobacilos, acaba diminuindo a produção desse ácido lático. E aí proporciona um ambiente favorável para desenvolver o fungo da Cândida, tá? O fungo chamado Candida sp. E aí desenvolve o quadro de candidíase. A candidíase, então, é importante salientar para vocês agora que não é uma infecção sexualmente transmissível, tá? A candidíase ela ocorre por causa do desequilíbrio da flora bacteriana vaginal e aí o fungo, né, responsável pela candidíase, ele aflora, né, no canal vaginal da mulher, beleza? Por que eu estou falando da candidíase? Porque pode ser que seja cobrado no vestibular para vocês e é uma questão muito recorrente nas mulheres, tá? Por conta que esse desequilíbrio do canal vaginal, da flora da bacteriana, ele acontece muito por conta de ducha vaginal, né? Que muitas mulheres acabam fazendo ducha dentro do canal vaginal, o que não pode ser feito. Também pós a relação sexual, uso de alguns cosméticos, né, alterações hormonais acabam fazendo um desequilíbrio dessa flora bacteriana vaginal, beleza? Outras doenças também, se vocês quiserem saber mais, vaginoses e outras relacionadas, vocês podem me procurar que a gente discute, mas aqui para o vestibular a gente vai se limitar a isso, beleza? Bom, indo para o útero, a gente consegue observar 3 camadas principais, né? A gente consegue observar 2 camadas que são os mais importantes, que seria o endométrio. O endométrio é essa camada mais interna aí, que é ricamente vascularizada, grande quantidade de sangue, beleza? E o miométrio. O miométrio, né, ele vai ser uma camada muscular muito importante para a manutenção da contração uterina, né, os movimentos de contração uterina, tanto na gravidez, né, durante o período que o bebê vai sair do útero, quanto também pelos movimentos uterinos para que o espermatozoide chegue, né, para fecundar o óvulo e faça o processo também de movimentação da célula ovo para dentro do endométrio, para que ela chegue, né, até lá e possa fazer aí a implantação no endométrio, beleza? Ali a gente consegue observar o fundo do útero, né? O fundo do útero que fica, como o próprio nome já diz, lá no fundo mesmo, no final do útero, né? E aí dentro do útero é que vai ser implantado a célula ovo. Anotem aí o nome desse processo. A implantação do zigoto no endométrio é chamado de nidação. Nidação é o processo de implantação da célula ovo dentro do endométrio, beleza? Em cima do endométrio, ok? Bom, por que é importante estudar, né, essas camadas do útero? Porque o processo de menstruação da mulher é nada mais nada menos que a descamação do endométrio. Por que acontece? Quando o organismo feminino vai se preparar para receber o óvulo fecundado, né, o zigoto,
ele forma uma espécie de caminha de sangue no endométrio. Então o endométrio ele fica muito espesso de sangue, né? Forma-se uma cama, né, de sangue para receber essa célula ovo que vai se implantar ali pelo processo de nidação. Se não ocorre o processo de nidação, ou seja, se a mulher não engravida, acaba que essa caminha ela não vai ser utilizada nesse mês. E aí a mulher perde essa caminha, esse endométrio, né, ricamente vascularizado, né, essa grande quantidade de sangue, e aí perde o sangue por meio da menstruação. Então a menstruação é a descamação do endométrio, beleza? Num gráfico mais à frente do ciclo menstrual a gente vai falar um pouco mais específico sobre isso, beleza? Bom, saindo do útero a gente vai para a tuba uterina, né? A tuba uterina também chamada trompas uterinas ou anteriormente chamada de trompas de Falópio, né? A tuba uterina vai ser o local com grande quantidade de cílios, né? Cílios vão ser importantes para a movimentação das células. Então o espermatozoide ele entra pelo colo do útero, entra no útero, ele chega até a tuba uterina para fecundar o óvulo, beleza? E quem vai liberar o óvulo é o ovário, tá? O ovário que vai ter vários tipos de células foliculares, né? Esse ovário que vai liberar o óvulo, né? Para a tuba uterina, e o óvulo ele vai caminhando até metade da tuba uterina, onde o espermatozoide entra e fecunda a célula ovo, beleza? Bom, os ovários eles vão produzir aí, vai ter um formato de azeitona, né, cerca de 3 centímetros de comprimento, e além de produzir os óvulos, que seria o gameta, né, sexual feminino, eles também vão produzir, né, ser responsáveis pela produção de 2 hormônios, o estrogênio e a progesterona. Ambos os hormônios vão estar relacionados com o ciclo menstrual, que eu vou falar mais para frente com vocês, beleza? Bom, as tubas uterinas, como eu já mencionei anteriormente para vocês, é onde ocorre a fecundação, beleza? E as células ciliadas vão ser responsáveis por transportar, aqui não é embrião, tá, gente? Aqui é célula ovo, zigoto. O embrião se forma depois lá no processo que ocorreu, o processo de nidação, aí começa a ser formado o embrião. Esse slide está errado, tá bom? Corrijam aí. Não é não é o embrião, é célula ovo ou zigoto, tá? Que quando fecundado, quando ocorre o processo de fecundação, né, o célula ovo é produzida e aí ela vai sendo movimentada por meio de cílios, né? Com os cílios, a movimentação dos cílios joga essa célula ovo direto para o endométrio para ser nidado, fazer o processo de nidação, beleza? O útero, como eu já mencionei para vocês, é onde vai ser implantada, né, o zigoto, e as 2 camadas dele, né, vai ser dividida em miométrio, uma camada muscular, e o endométrio, a camada mucosa, onde vai ser formada a caminha, né, onde o zigoto vai ser implantado, e ele vai ser dividido, o útero, né, o corpo do útero, o colo do útero, o istmo e o cérvix. Não precisa gravar esses nomes, tá bom? Só saber aquelas questões envolvendo o colo do útero e o corpo do útero, beleza? Aqui uma figura relacionada a um tipo de câncer muito prevalente nas mulheres, que é o câncer de colo de útero, tá? O câncer de colo de útero, ele tem essa conformação aqui nessa figura, e são diversos tipos de lesões que acometem o colo do útero da mulher, tá bom? Principalmente relacionado com o HPV, que é o vírus papilomavírus humano. Esse HPV está muito relacionado com o desenvolvimento do câncer de colo de útero. Por isso que as meninas, né, principalmente a partir dos 9 anos de idade, devem se vacinar contra o HPV, tá bom? Para prevenir, né, o surgimento desse tipo de câncer, né, muito relacionado com esse tipo de infecção. Aqui é um tipo de exame, né, do chamado Papa Nicolau, né? Então o Papa Nicolau vai ser introduzido um espéculo, né, que vai se exteriorizar, ou também chamado do preventivo, o exame do preventivo, para que o médico ou a enfermeira
possa fazer a análise, né, do colo uterino e avaliar o canal vaginal para ver se tem algum tipo de corrimento ou algum tipo de lesão no útero, no colo do útero, beleza? Aqui, para finalizar, o processo de ovulogênese, a síntese do óvulo, beleza? Então, a síntese do óvulo ela tem uma particularidade diferente da espermatogênese, tá? Porque em vez de ter 4 óvulos produzidos, a gente vai ter os chamados glóbulos polares, beleza? E o que vai acontecer? A ovulogênese, né? Ela vai começar pelas células germinativas que vão dar origem às ovogônias, beleza? Então a gente tem o chamado período germinativo, que é as células germinativas dando origem às ovogônias, beleza? Pelo processo de mitose, beleza? Então a gente tem várias ovogônias 2N, beleza? E a ovogônia ela vai dar origem, né, ao ovócito primário, tá? Então lá no espermatogênese a gente tinha o espermatócito primário, aqui a gente tem o ovócito primário, beleza? Também diploide, 2N, com 46 cromossomos. Esse ovócito primário, em vez dele dar origem a 2 ovócitos, tá? Um ovócito secundário, 2 ovócitos secundários, o que ele vai dar origem? A um ovócito secundário, né, com metade da carga genética, ou seja, haploide N, e um glóbulo polar, que é um tipo de óvulo degenerado, tá? Que não vai estar muito relacionado aí com a atividade reprodutiva. Ele não pode ser fecundado, beleza? E aí o que vai acontecer? Esse glóbulo polar vai também fazer uma outra divisão, fazendo a divisão em mais 2 glóbulos polares, e o ovócito secundário, né, que foi produzido na meiose 1, ele vai fazer uma nova divisão em óvulo, né, que na célula o ovular, né, o óvulo propriamente dito, e mais um glóbulo polar, beleza? Então, a ovulogênese ela vai dar origem a não 4 óvulos, mas sim um óvulo e 3 glóbulos polares. Ou seja, ela não deixa de produzir 4 células também. Mas, na verdade, vai ser produzido um óvulo e 3 glóbulos polares que vão ser degenerados posteriormente. Beleza? Então, esse é o processo geral envolvido na ovulogênese. Beleza? Então, envolve um processo de meiose 2. Aqui, o desenvolvimento, né, dos caracteres secundários sexuais femininos. Então, vai ser tanto o desenvolvimento da genitália feminina quanto do desenvolvimento das mamas, tá? Então, esse é o processo de desenvolvimento das mamas da mulher, né, desde a infância até a vida adulta, que vai estar relacionado tanto com os níveis de FSH e LH e os níveis de estrogênio e progesterona. Eu não falei para vocês na aula de sistema reprodutor masculino, mas o FSH é o hormônio folículo estimulante e o LH é o hormônio luteinizante, tá? Além disso, desses 4 hormônios que eu falei para vocês envolvidos na maturação, tem outro hormônio muito importante, principalmente na vida adulta, quando a mulher está grávida, que é o hormônio da ocitocina. A ocitocina vai ser muito importante para a ejeção do leite, tá? E para as contrações uterinas durante a gestação, principalmente para a expulsão do bebê, beleza? A ocitocina também vai ser importante para a ejeção do leite, favorecendo aí a amamentação e produzir que as glândulas lactíferas, né, possam ejetar o leite produzido pela mama da mulher, beleza? Não esquecer também que outro tipo de câncer muito importante, né, relacionado aí com as mulheres é o câncer de mama, tá bom? Além do câncer de colo de útero, o câncer de mama também está muito relacionado com as mulheres, beleza? Aqui o desenvolvimento da puberdade, né, da genitália feminina, então o aumento do número de pelos na região, aumento do número das mamas, aumento do tamanho da vagina, também é muito relacionado com esse desenvolvimento do estágio, né, do estadiamento. Bom,
alguns nomes importantes no decorrer da vida da mulher. Então, a pré-adolescência aí gira em torno de 8 a 11 anos de idade, né? A menarca vai ser a primeira menstruação. Então, a primeira menstruação da mulher é chamada de menarca. E aí começa o período da chamada puberdade, né? Da mulher, que começa aí o desenvolvimento dos caracteres secundários sexuais femininos, né? Que seria aumento das mamas, aumento da quantidade de pelos, né? Mudança do tamanho do quadril, disposição da quantidade de tecido adiposo em algumas regiões. Essas questões todas vai estar relacionado com os níveis hormonais durante esse período de puberdade, beleza? A menacme, né, seria o período fértil da mulher, muito relacionado com o período reprodutivo, né, a fase adulta, de 19 a 39 anos. E um período chamado climatério. Climatério, que é quando a mulher começa a entrar num período de declínio da atividade reprodutiva, né, que vai sendo produzido cada vez menos, né, quantidade de células sexuais, os ciclos menstruais começam a ficar mais irregulares, né, a menstruação ela começa a ficar mais irregular na mulher, os níveis hormonais também, e aí até um processo chamado menopausa, que é um diagnóstico feito 1 ano posteriormente, né, quando a mulher fica 1 ano sem menstruar. Quando a mulher fica 1 ano sem menstruar, aí é chamado de menopausa, né, que é o diagnóstico quando a mulher, né, parou de ter a atividade reprodutiva, né, quando ela não consegue mais engravidar, tá bom? Bom, agora para finalizar essa aula de sistema reprodutor feminino, né, falando todas essas questões que a gente já falou, agora a gente vai abordar um tema um pouquinho difícil, que é o ciclo menstrual, mas se qualquer dúvida vocês podem me procurar, beleza? Então, nesse gráfico aqui, a gente consegue observar lá em cima o desenvolvimento de uma estrutura chamada folículo. O que acontece, gente? Dentro do ovário, o óvulo ele começa vai ter inúmeras células em volta dos óvulos, chamadas células foliculares, tá bom? A maturação dessas células foliculares que começam a se desenvolver em volta do óvulo, ela vai ter muito relacionada, né, com as células com hormônio folículo estimulante, ou chamado FSH, beleza? O que acontece? A gente tem tanto os hormônios da hipófise, os hormônios hipofisários, que vão ser estimulados pelo hipotálamo, tá? Que vão variar no decorrer do mês, né? Do decorrer do ciclo menstrual. E a gente tem os hormônios ovarianos, né? A gente pode observar os hormônios ovarianos, que vão variar também no decorrer do ciclo menstrual. É importante salientar também que o ciclo menstrual da mulher, em média, dura cerca de 28 dias. E o período em que a mulher ovula, né, chamado de ovulação, é quando o óvulo é liberado para a tuba uterina, que ocorre em cerca aí do 14º dia. Tá? Gerando 14 dias, né, no início da menstruação, é o período aí de ovulação. Esse período, né, essa periodicidade é a mesma para todas as mulheres? Não. Cada mulher tem um tipo de ciclo. Tem mulheres que têm ciclos mais curtos, tem mulheres que têm ciclos mais longos. Então, por isso que não se dá para determinar corretamente, com exatidão, quando que a mulher vai ovular, beleza? Então, vocês conseguem observar os níveis, né, de hormônios, tanto LH quanto FSH, os níveis de progesterona e estradiol, que é o chamado estrogênio, e o nível, né, a quantidade do ciclo uterino, né, do endométrio, o espessamento do endométrio. Então, como eu falei para vocês, na menstruação você perde esse sangue, né, tem a descamação. Então, ali no primeiro dia, né, a gente consegue observar a descamação do endométrio. E com o desenvolver, né, da menstruação, do ciclo menstrual, começa a ficar mais espesso, né, formando aquela caminha de sangue, beleza? Além disso, vocês conseguem observar que o ciclo menstrual é dividido em fase folicular e fase lútea, né? A fase folicular aí
você tem um processo muito relacionado com o FSH e o fase lútea, né, depois do 14º dia, depois que o óvulo é liberado, beleza? Então, falando um pouquinho de cada fase, falando um pouco do folículo, né? O folículo, as células foliculares começam a se crescer em volta, né, do óvulo, né? E aí, por ação do FSH, ocorre o crescimento do folículo, né, formando um folículo chamado folículo de Graafi, mas isso vocês não precisam gravar, tudo bem? E aí, no 14º dia, por estímulo principalmente do LH, porque aqui vocês conseguem observar que no 14º dia há um pico de LH, né, vai estimular a ovulação, a liberação do óvulo, né, a saída do óvulo do folículo, das células foliculares para a tuba uterina, tá bom? Essas células foliculares, elas vão formar o chamado corpo amarelo, tá? Ou chamado corpo lúteo, beleza? Esse corpo lúteo, ele vai estar relacionado aí com a manutenção aí dos níveis de progesterona, estrogênio, muito relacionados com o ciclo menstrual, beleza? E aqui embaixo na figura, o espessamento do endométrio, como eu já mencionei para vocês. Aqui, então, é a relação dos níveis, né, de hormônios. Então, com o início da menstruação, no primeiro dia, né, posterior à menstruação, o primeiro hormônio que começa a ser produzido com grande quantidade é o FSH, tá bom? Então, o FSH ele começa a ser produzido em grande quantidade, tá? Depois, no 14º dia, a gente vai observar o pico dos dois hormônios, tá? Tanto do LH quanto do FSH. O pico do LH vai ser responsável aí pela ovulação, beleza? A queda do FSH vai estar muito relacionado com o início, né, dos níveis de estrogênio. Então, próximo aí do 14º dia, também vai estar relacionado aí com um pico de estrogênio, beleza? E aí o que acontece? Com a queda, né, do níveis de estrogênio, logo após o 14º dia, começa a aumentar os níveis de progesterona, tá? E os níveis de progesterona, o que acontece? A progesterona é um hormônio muito importante para a manutenção da placenta, tá? A manutenção da gravidez. Se não ocorre uma gravidez, os níveis de progesterona eles decaem muito. E é esse decaimento da progesterona que faz com que haja a menstruação, o descamamento, a descamação do endométrio. Então, quem mantém o endométrio, né, a caminha de sangue, são os níveis de progesterona que fazem o espessamento do endométrio. Se não tem a gravidez, se não ocorre fecundação, a progesterona decai os níveis de progesterona e aí ocorre a menstruação, beleza? Então, para finalizar, como eu mencionei para vocês, a gente vai resumir tudo o que a gente falou, beleza? A mulher, então, produz um ciclo que geralmente dura em média 28 dias. O ciclo menstrual se inicia com o primeiro dia da menstruação, então o primeiro dia que a mulher menstrua é o início do ciclo, beleza? Nesse período, a glândula hipófise, né, começa a liberar o hormônio FSH, como eu falei para vocês, é o primeiro hormônio a ser liberado, que vai amadurecer os folículos do ovário, beleza? Quando um desses folículos já está maduro, o ovário libera o estrógeno, tá? O estrogênio. Com o estrogênio, então, recapitulando esse parágrafo aqui, o folículo maduro, né, estimulado pelo FSH, vai começar a liberar o estrogênio, beleza? Então, entenderam até aqui? Com a liberação do estrogênio, ele vai começar a estimular a hipófise novamente a liberar um outro hormônio, já agora o LH, beleza? E esse LH, né, vai ser conhecido como hormônio da ovulação, porque ele vai ter um pico lá no meio do ciclo, né, proporcionando o processo ovulatório, beleza? Assim, o óvulo é liberado na tuba uterina e no ovário permanece o chamado corpo lúteo, como eu mencionei para vocês. Então, os células foliculares viram o corpo lúteo, tá? Esse corpo lúteo é o que vai ser responsável por produzir a progesterona e não deixar o endométrio, o útero, descamar, beleza?
Então, vocês entenderam? Os células foliculares começam a produzir o estrogênio vai estimular a hipófise a liberar o LH, o pico de LH faz a ovulação acontecer e o corpo lúteo, que é produzido no ovário, ele começa a sintetizar a progesterona. E esses níveis de progesterona vão ser responsáveis por fazer a manutenção do endométrio, a caminha de sangue lá no endométrio e não deixar ele descamar. Se não ocorre a gravidez, o corpo lúteo para de produzir a progesterona e aí os níveis de progesterona, a queda da progesterona, faz com que a mulher menstrue, beleza? Se a mulher não engravidar, o corpo lúteo diminui até sumir, fazendo com que caia a taxa de progesterona e assim a mulher menstrue, encerrando o ciclo. Caso a mulher engravide, ou seja, o contrário, o zigoto, ao se implantar no endométrio, libera o hormônio chamado beta-HCG, ou também chamado de gonadotrofina coriônica, beleza? Que é o hormônio da gravidez. Esse hormônio produzido, ele não vai deixar que o corpo lúteo regrida. E aí ele vai manter a taxa alta de progesterona. E por isso que a mulher não vai menstruar, porque aí os níveis de progesterona continuam e fica a mesma quantidade de sangue no endométrio, beleza? Bom, o período fértil da mulher normalmente engloba o dia da ovulação e 3 dias antes e 3 dias depois, e a fecundação ocorre na tuba uterina, beleza? Aqui, a questão dos níveis de estrogênio e os níveis de progesterona envolvendo a menstruação, beleza? E é isso que eu tenho para falar para vocês, gente. Qualquer dúvida sobre as 2 aulas de hoje, podem me procurar, tá bom? Que a gente vai estar aí descrevendo um pouquinho com vocês, beleza?